Graças e paz, queridos, professor Matheus Rangel, mais uma vez. Dessa vez é para um vídeo de um modelo diferente, onde nós estaremos propondo uma refutação ou um alongamento do debate que ocorreu entre o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Paulo Henrique, ou PH, como conhecido por muitos, né? Ambos são meus amigos e fizeram um debate no Vejam Só, sobre a imortalidade da alma. Foi ainda esse mês, não me recordo exatamente o dia que foi, porém foi um debate bastante interessante, vale a pena você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu vou dividir um pouquinho a tela para que possamos iniciar as nossas análises. Isso mesmo, vamos lá. Temos algumas análises interessantes que condensarão o debate, fazendo com que ele seja aí bastante proveitoso, né? Pois bem, o tema é a imortalidade da alma, foi o debate no Vejam Só, como eu já falei, e eu sou o professor Matheus Rangel. Vamos então dar seguimento. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Algumas questões para o pastor Sérgio Monteiro a respeito do debate, com o pastor PH no Vejam Só. E basicamente eles trataram do tema a imortalidade da alma, como já falado, e nós temos aqui o texto hebraico de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então nós temos a expressão aqui, ó. Vayetzer Adonai Elohim, aí vem Et Hadam Afar Min Hadamah, Vayafa Beafaim Nishemat Haim, Vayehi é um dos verbos que nós vamos tratar. Aí vem Hadam Lenefesh Hayah. Bem, a respeito dos vídeos que o nosso amado amigo também, o Euler Lopes, grande amigo, professor de grego, como também o Tiago, acho que é Tiago Santana, ele eu já não conheço muito, né? Só de saber da existência dele. Trataram sobre essa preposição aqui. Eu não vou fazer um vídeo focado nessa preposição, porém não tem como traduzir em aqui, tá, gente? Não tem como colocar a ideia de em. Até mesmo porque a preposição lamed é uma preposição inseparável do hebraico, junto com raf e com bet, e elas aparecem com valor de, no caso, o lamed com valor de finalidade e direção. Então pode ser para, pode ser a. Agora, em, para o português, dá a ideia de lugar. Você estará onde? Né? Eu estarei na igreja. Na é o quê? Em mais a. Então, eu vou em algum lugar. Então, aqui fora de questão, tá bom? Mas, de repente, isso aí é um assunto para outro vídeo, né? E qual é a grande questão aqui? Deixa eu só destacar também o adjetivo que nós vamos avaliar, que seria o hayá. Nós temos aqui o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu peguei aqui 3 traduções em português para podermos avaliar. A primeira é a King James, gosto muito dela, procedente do texto recebido, diz: Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Versão King James traduz a expressão Vayehi como se tornou, ok? Pois bem, a segunda versão é a Ara, já procedente do texto crítico, e ela diz: Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês vão perceber que existem mudanças leves, semânticas, nas expressões passou a ser, se tornou e foi feito. Aí vem a terceira versão: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa daqui é a CF, a versão que eu mais gosto, apesar de que nesse texto ela não me deixou tão feliz, né? Pois bem, a grande pergunta é: o verbo vayehi. Quando eu falo o verbo vayehi, você pode estar pensando, o verbo é ierhi. E o vav, aqui nesse caso, é um vav consecutivo, que está mudando o tempo verbal. Está no imperfeito, vai para o perfeito. Está no futuro, vai para o passado. Beleza, né? Mas se ele atua junto com o verbo, então eu traduzo ele também como um elemento verbal necessário na frase. Então, veja bem, a expressão vayehi, ela seria melhor traduzida como se tornou ou tornou-se.
como passou a ser ou como foi feito? Bem, aí é justamente a primeira questão para o nosso amigo pastor Sérgio Monteiro. Meu amigo, veja bem, o verbo vaieri e o adjetivo, né, que eu vou tratar. Aí a primeira questão é essa aqui, ó. O verbo vaieri, que seria no caso o VAV, né, uma conjunção, um VAV consecutivo mais um verbo kal imperfeito da terceira pessoa do singular. Para quem não entende um pouquinho de hebraico, o verbo kal é o seguinte, é um dos 7 troncos hebraicos. Os troncos hebraicos dizem respeito à voz e ao caso, ou modo, né, melhor dizer o caso, que o verbo ele se expressa. O kal, por exemplo, é o simples ativo. Então, a ação do sujeito, que está soprando, nesse caso, é ativa. E ela é simples, ela não é intensiva e nem causativa. Ela é simples e ativa. O imperfeito geralmente traz a ideia de futuro e terceira pessoa do singular, nós sabemos, né? Que se refere, soprou nele, ele. Entendeu? Beleza, então essa daí seria. Aí eu te pergunto, qual a melhor tradução? Foi feito ou tornou-se? Eu percebi no debate que o senhor trabalhou a ideia de foi feito. E sendo assim, eu tenho uma refutação, porque eu acredito que a expressão certa é tornou-se. E vou te mostrar o porquê, meu querido amigo. A justificativa é a seguinte, porque nós temos o apoio dos léxicos quanto ao significado de tornar-se. O léxico de Davidson, que é esse daqui, ó, 2008, página 359. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para o senhor. Este léxico aqui, ele é novo, traduzido em português, né? Então eu não sei se de repente o senhor dispõe, por ser um léxico novo em nossa língua e caro, né? Muita gente não quis comprar por ele ser caro. Enfim, deixa eu só fazer meus esclarecimentos. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse léxico, ele trabalha o sentido de tornou-se. Na verdade, esse léxico, ele trabalha a flexão total de todos os verbos. Então, ele coloca o verbo, inclusive, como o kal. E eu acho que eu tenho até aqui a imagem. Ó. Ah, não, isso aqui já é do Holiday. Onde vocês podem ver aqui, ó, tornar-se. Tá vendo? Nefesh Hayah, e ainda usa a referência de Gênesis 2:7, que é a que nós estamos utilizando. Então, segundo o léxico, por exemplo, de Holiday, que seria o outro, diferente desse que eu mostrei, aqui na página 109, nós temos a melhor tradução como tornar-se, para Gênesis 2:7, que é o Nefesh Hayah. Beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como nós temos já essa base léxica em 2 léxicos bastante confiáveis, nós temos aí uma confirmação neotestamentária. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, Paulo utiliza o verbo ginomai na sua flexão egeneto, que seria um aoristo médio indicativo da terceira pessoa do singular. Olha só que interessante a expressão que Paulo usa, onde ele retoma, ele ratifica. Se nós abrirmos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 15, 45, cadê? Nós vamos ver aqui o texto grego, né? Utos kai gegrapiti, egeneto, ho proton anthropos adam, eis psihen zosan. Aí vem, calma aí, deixa eu destacar. O esratos adam eis pneuma zoepoion. Ou seja, o que está dizendo aqui, né? A tradução tá boa, ó. Assim também está escrito. O primeiro homem foi feito. Aí olha só novamente o erro das traduções para o português. Ó. Todas elas colocaram foi feito. Mas esse verbo aqui, egeneto, ele é do verbo ginomai. Esse verbo significa tornar-se, nós sabemos disso. É um verbo que denota mudança de estado. E nós temos aqui, ó, o e e o eto, que seria as suas flexões para o aoristo médio indicativo da terceira pessoa do singular, né, os marcativos, e aqui a sua raiz, que no caso poderia ser gim, mas como é um verbo irregular, ele fica gen. Não gen com, não vamos confundir do gen, que é terra em grego, né, com
o eta, que na verdade é ges, mas no acusativo ficaria gen. Enfim, então, além disso, os léxicos de Strong e Tyers, que já são dois léxicos gregos agora, eles também trabalham o sentido de tornar-se. Então, só para a gente poder fechar a questão, nós temos, tanto no hebraico, com apoio de dois léxicos hebraicos, tanto no grego, quando Paulo retoma a situação da criação para falar de quando Adão foi feito e do seu ente, ambos trabalham a expressão de que ele tornou-se. Então, tornou-se seria mais digno dos textos originais. Mas o que isso implica no debate, né? Bem, o verbo tornar-se, ele denota mudança de estado, e não uma ação manufaturada, como indica a expressão foi feito. Então, analisem comigo. Se você coloca tornou-se, você está denotando o que o texto original quer dizer, você tem o apoio dos léxicos, e você ainda tem um sentido de que algo mudou apenas de estado. Era um corpo com alma que não tinha recebido a influência do Nishemat, ou seja, do espírito. Como ele não tinha sofrido essa influência, ele estava num estado. Que estado? O estado de boneco. Mas quando ele sofre a influência do Nishemat, ele se torna outra coisa. Ele se torna o quê? Se torna o Adam Nefesh Hayah, ou seja, se torna um corpo com alma vivente. Então a alma passa a viver. É justamente isso que a função do adjetivo Hayah, ser um atributivo feminino, singular absoluto, trabalha. E nós temos aqui, inclusive, as explicações do adjetivo do Dr. Gusso, do Kelly e do Kerr. Eu peguei aqui 3 gramáticas hebraicas para podermos fazer uma avaliação. Vamos começar pelo Gusso, onde ele vai dizer que o adjetivo aparece depois do substantivo qualificado. E, de fato, se você for ver aqui o texto hebraico, você vai ver que aqui você tem o substantivo qualificado, lenefesh, e aqui você tem o adjetivo. Então, essa ordem com que o adjetivo se coloca dentro da frase justamente faz com que ele seja atributivo. E se ele é atributivo, o que isso significa, né? Nós temos explicações mais completas, como, por exemplo, do Kelly. O Kelly vai dizer o seguinte: um adjetivo atributivo é aquele que descreve o substantivo diretamente. Então, ele está descrevendo uma qualidade direta do próprio substantivo, é atributo do substantivo, não é uma coisa fora dele. Logo, nós entendemos que a alma fazia parte do corpo, porque é uma classificação direta ao corpo, não indireta, não coadjuvante, não paralela, não arrabaldesca, é uma definição direta do substantivo. Então nós temos ali um corpo que já tinha uma alma e recebe vida por influência do Nishemat, que seria o espírito. Beleza? Tudo bem. Então, temos ainda a explicação do Kerr, que ele vai dizer o seguinte, que os usos do adjetivo, que na página 25, pode-se empregar o adjetivo como qualificativo. O qualificativo é atributivo para ele, é a mesma coisa. E qual é a função do qualificativo para ele? É modificar o substantivo, que seria uma das atribuições do uso dos adjetivos. Então, o adjetivo aqui, ele modifica o substantivo, fazendo com que ele mude de estado. Então, qual foi a mudança que ele sofreu? De boneco, passou a ser um ser vivente. Tudo bem? Então, isso daqui resolve um pouco a questão, né? Porque eu coloquei, inclusive, uma conclusão. A alma e o corpo recebem o atenuante da vida eterna. E qual seria a conclusão? O verbo tornar-se denota mudança de estado, eu volto naquela minha análise de cima, e não uma ação manufaturada. Porque quando isso foi feito, parece que alguém pegou, foi colocando, foi manufaturando, ou seja, fazendo com as mãos, e nesse caso nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Houve um sopro, e esse sopro mudou o estado, não porque foi feito. Claro, Deus criou ali um atenuante específico. Ele não fez exatamente. Ele gerou uma mudança. Então, a melhor expressão é tornar-se. Foi feito pode dar uma ideia não muito clara. Desta maneira, a alma já estava no corpo quando recebeu nas narinas Be'afaim
O que é be'afaim, né? Af, em hebraico, seria nariz. Como nós temos a preposição bet aqui, nesse caso ligado ao substantivo que agora vai ficar no plural, ficou então, em vez de af, ficou be'afaim. Então, em vez de ser nariz, são narinas. Soprou em suas narinas. Ou seja, o que é as narinas? É parte do corpo. Então, o sopro veio pelo corpo, que é o Nishemat, certo? E a partir de então, a alma, tornou-se viva ou em vida, porque o sopro veio pro corpo e atingiu a alma. Aí a questão, a alma não passou a existir naquele momento. A alma estava dentro do corpo, tanto que quando o sopro entra pelas narinas, ele encontra a alma. Por quê? Ele encontra a alma aonde? No corpo. Se ele encontrar a alma no corpo, pronto. A questão está resolvida. A alma é fruto do próprio corpo e ela sofreu a influência do Nishemat e se tornou viva ou em vida. Agora, né? Logo a alma não foi feita porque ela já existia, mas ganhou um atenuante que não tinha antes, a saber, o sopro, a vida. Por isso temos uma alma diferente dos animais. Por que a nossa alma é diferente dos animais, né? Eu coloquei essa observação que é interessante. A alma dos animais não precisa do sopro para viver. Quando Deus fez o boneco, vamos dizer assim, que ele ordenou à terra que criassem os animais, a terra criou cada animal com a sua forma, ele já tem a sua alma advinda da terra, porque eles têm sentimentos, têm emoções, porém a alma deles não necessita de um sopro para viver. E o sopro para a nossa vida, ele trouxe o quê? Vida para a nossa alma, como ele modificou, ou seja, a nossa alma de um boneco, tornou ela viva, e também trouxe o raciocínio, como diz em Jó 32:8, que o sopro do Todo-Poderoso me fez entendido. Beleza? Suavidade. Vamos lá. A segunda questão, meu querido pastor Sérgio Monteiro, é o seguinte. A questão amartiológica, para quem não sabe, a amartiologia seria a doutrina do pecado, a teologia sistemática. Escatológica, que seria a doutrina do fim dos tempos. E também, por consequentemente, antropológica, né? E vamos ver. A questão amartiológica é a seguinte. Trata do pecado entrando e afetando o atenuante da vida, o sopro, dando finitude física ou corporal aos descendentes de Adão. Nós sabemos em Romanos 5:12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo e consequentemente a morte passou a todos. Ou seja, a vida que o homem recebeu no Éden, agora ela vai se tornar finita. Agora, a vida que ele recebeu, o homem era imortal no Éden, ele comia, dependia de comer do fruto da árvore da vida, mas ele era imortal. Sendo imortal, então, porque ele recebeu um sopro, a vida, ele se tornou o Nefesh Hayah, a alma vivente, consequentemente seu corpo. Agora, o corpo que peca, ele sofre a grande questão da morte. Sofrendo a morte, o que vai acontecer com ele? O seu corpo vai sofrer. A grande pergunta é, a alma também sofre? Nós temos alguma descrição de que a alma vai morrer no Antigo Testamento, no Novo? Como nós podemos trabalhar, de fato, a imortalidade da alma? Eu cheguei à conclusão de que o pecado afetou o corpo do homem, né? Afetou também a sua alma, claro, porque corpo e alma são intrínsecos. Porém, não de modo a dar finitude, a dar efemeridade para a alma, de modo que ela morre junto com o corpo. A alma não é mortal, ela é imortal. Então o corpo sofre o dano da morte, porém a alma continua imortal. E para resolver isso, a gente vem para a questão escatológica e antropológica, onde a alma não é descrita como finita ou mortal, mas como aquela que vive após a morte física, apresentando-se no juízo pós-morte. Eu peguei aqui um texto do Novo Testamento, acredito que cremos que a revelação é progressiva, e que o Novo Testamento vai explicitar melhor algumas coisas do Antigo. Então, por exemplo, Mateus 11:29 vai falar que encontrareis descanso para as vossas almas. Aí você vai falar assim, esse descanso era terreno que Jesus falou ali, que está no convite, vinde após mim. Bem, não dá para crer que Cristo estava querendo propor descanso enquanto eles estavam na terra. Até mesmo porque eles não tiveram descanso, né? Eles foram perseguidos, mortos, humilhados. Então, descanso para a alma era, na verdade, no céu. E como que a alma iria descansar se ela estivesse morta? Ela não poderia nem ter a sensação do descanso, certo?
Temos ainda que a alma será salva no pós-morte. Em Lucas 9:56, trabalha esse texto de forma interessante. Olha só a abordagem de Lucas, capítulo 9, verso 56. Vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, né, ele vai salvar as almas quando? Fica a pergunta. É claro que ele salvou na cruz, salvou na sua vida, mas nesse caso a salvação teve a completude na vida terrena. Nós estamos salvos agora, ou ainda falta a etapa, por exemplo, da glorificação? Ainda falta essa etapa, né, que é a última etapa sobre o corpo. A alma, nesse caso, é salva no pós-morte. Beleza, os pastores darão conta da alma no dia do julgamento. Então, de fato, você vai ver que no dia do julgamento, quando todos forem ressuscitados e aparecerem face ao tribunal de Cristo, você vai ver que os pastores darão conta das almas, ou seja, daquele elemento pós-morte que figura depois que a pessoa, seu corpo dá falência. Hebreus 13:17. As almas serão um alvo da salvação. Tiago 1:21 fala sobre isso. Bem, mais ainda, 1 Pedro 1:9 vai dizer que a salvação da alma é o fim da salvação, novamente ligado ao pós-morte. Jesus é o bispo e pastor da nossa alma, pois ela sobrevive para o julgamento. Então, ele cuida disso porque é isso que permanece. As nossas almas serão encomendadas a Deus quando morremos e padecemos por ele. Esse texto é muito bom, porque vai dizer que aquele que padece por Cristo, ele encomenda a sua alma. Ou seja, você morre com Cristo, o seu corpo não é encomendado, ele aguarda a ressurreição. Mas a sua alma é encomendada, ela permanece viva, entre aspas, numa figura de linguagem, né? Embrulhada, ali, não estragada, não morta, não putrefada, né? Mas ela permanece viva encomendada ao Criador. E também há o verso que vocês gostam muito de refutar, né? Mas para mim está bem claro, que a alma do ímpio não será morta, mas perecerá. Se você pegar aqui os verbos gregos, você vai ver que são diferentes. Vamos lá? Vamos para Mateus 10:28. Mateus capítulo 10, verso 28. Aqui você tem Kaime, fobeise, apo. Aí vem apoton. Esse daqui é o verbo, ó. Apokitenonton, que nesse caso seria do apokiteino, que seria morrer, entendeu? Matar, melhor dizendo, né? Matar. Então, esse daqui é o verbo matar. Quando ele vai falar da alma, ele não fala de matar a alma, mas fala, mas é claro, você falou que não pode matar, é porque pode matar. Mas veja bem que em hora nenhuma ele emprega o verbo matar. Ele justamente vai traduzir a ideia do... aqui, ó. Do apolume, ou na sua flexão, apolesi ou apolessai, se não formos respeitar a regra do ditongo, que seria destruir, ou melhor, perecer. Perecer é a melhor tradução. Então, perecer, nesse caso, significa sofrer, não deixar de existir, não morrer e tudo mais. Então, fica também essa questão aí, resolver esses textos. E, por último, a última questão, deixa eu botar para cá. Nós temos o seguinte: as almas que clamavam debaixo do altar de Apocalipse 6:9. Essa daqui, pastor, por gentileza, dê uma devida atenção. Esse texto foi debatido no programa, porém o pastor Sérgio Monteiro se esquivou dizendo que o texto é figurado. É claro, né, que lá no debate, naquele momento, falta muitas vezes tempo para poder esmiuçar. Mas o senhor ignorou os argumentos do pastor PH, bem como não apresentando nenhum critério linguístico que defina o que faz de um texto literal e de outro figurado, levantando suspeita sobre a relevância do seu argumento. Ou seja, o senhor falou assim, bem, pastor PH, esse texto não é literal. Aí o pastor PH falou assim, bem, mas as pessoas que retornam da tribulação, no mesmo capítulo, são literais. As pessoas que são salvas são literais. O sofrimento de ser degolado é literal. Por quê? Essa única expressão não seria literal. Aí eu coloquei aqui a referência que, segundo o Dr. Harris Gleason e Bruce, de 1998, que é aquele livro de Teologia do Antigo Testamento, né, até traduzido aí pelo Daniel Oliveira e pelo Luiz Saião, para o nosso idioma, na página 33 ele vai dizer que o maior critério que faz um texto figurado é o seguinte:
1. Uma figura que contém atribuições similares ao indicador literal na qual se refere. Aí eu dou um exemplo aqui, que é o exemplo que ele dá, né, para poder trabalhar melhor. A palavra ohel, que significa várias coisas, ela pode significar tenda, pode significar pele de animal e pode significar habitação. Como assim, né? 3 coisas diferentes. Justamente porque ela atua no sentido figurado. Então ela é uma figura que em textos diferentes ela vai exprimir significado diferente. Mas geralmente, como então que você detecta que um texto é literal ou figurado? O figurado sempre se destoa do texto, aquela palavra não tem sentido ali, ela não faz parte. Então ela toma-se como uma figura e a sua figura transmite um significado literal. Então até os textos figurados são literais quando interpretados. Então a palavra ohel significa pele de animal, em Cantares 1:5. Significa habitação de nômade, em Gênesis 4:28. E Edom, ainda em Salmo 83:7. E tenda, em Números 9:15. Então isso seria um método para definir o que é um texto literal ou não. Aplicado ao Apocalipse, olha só, o sentido figurado do Apocalipse pode ser facilmente identificado de modo a não deixar brechas para que se escolha ao bel prazer o que é ou não figurado. Então, nós não podemos dizer, esse texto é figurado, esse texto é literal. Né? Temos um método, coloquei um método aí, por exemplo, para ser utilizado. E vamos aqui agora, um exemplo. Qual é o exemplo? O símbolo das 7 estrelas e o dos 7 anjos. O símbolo das 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Então nós temos aqui uma figura, 7 estrelas, e temos aqui a explicação da figura, que é comum no Apocalipse, dizendo que são os anjos da igreja. Nós temos ainda aqui outra figura, os 7 castiçais, que vão significar o quê? As 7 igrejas. E ambos símbolos são revelados pelo próprio João em Apocalipse 1:20. Não obstante, João continua explicando, todo o símbolo que João coloca, ele praticamente coloca a interpretação junto. A maioria dos símbolos, E assim foi em todo o livro do Apocalipse. Exemplo, ele fala dos 144.000 assinalados no capítulo 7, verso 4, e depois explica que são 12.000 de cada uma das 12 tribos, do verso 5 até o 8. Então, veja bem, com isso eu finalizo com uma pergunta, que é o seguinte. A pergunta é, se Apocalipse 6:9, pastor Sérgio Monteiro, é figurado, então qual o significado da sua figura? Primeiro ponto. Além do mais, seguindo o método tradicional de João organizar o texto em Apocalipse ou apocalíptico, nos mostre, no próprio capítulo 6, com clareza, o significado das almas clamando. Vamos lá. Eu estou pedindo para o senhor mostrar dentro do texto. Se fosse um outro texto, como por exemplo um texto paulino, nós poderíamos usar a lei de texto paralelo da hermenêutica, onde está autorizado a fazer, por exemplo, uma coesão exofórica com o Antigo Testamento e linkar textos que estão em livros diferentes para poder explicar. Porém, no livro de João, no Apocalipse, ele tem a visão das figuras e dá o símbolo, o significado dessas figuras no próprio livro. Então, o ideal seria o senhor mostrar, já que é figurado, mostrar isso daí. Beleza? Então, fica essas questões para resolver, meu amado. Shalom Haveri, né? Paz, meu amigo. Suavidade sempre é um termo que meus alunos entendem, né? Para o senhor poder trabalhar aí essa questão, tentando desenvolver uma refutação no texto de Gênesis 2:7 que eu trabalhei, a questão do verbo vayeri e a questão do adjetivo raiá, mostrando que não é isso que eu digo, né? Que eu disse foi ótimo. A segunda questão aqui, que seria também resolver estes textos, e por último, resolver a questão do sentido figurado de almas clamando em Apocalipse 6:9. Amém? Pois bem, aqui nós encerramos nossa abordagem. Eu agradeço, senhor, pela atenção, desculpe pelo tempo, mas foi uma análise bem detalhada. Que Deus abençoe. Lehitraot.